porque o seu laudo foi rejeitado e dado como deficiência não definida ou não caracterizada. Nesse vídeo eu vou explicar, segundo o edital, por que a Sesgran-Rio considerou que o seu laudo ele não estava definido ou a deficiência não foi caracterizada, tá? E eu vou dar dicas também de como vocês providenciarem um laudo para concurso público da forma mais correta possível e evitar de ser aí reprovado de um concurso público. Eu quero pedir que você se inscreva nesse canal se você quer mais informações sobre esse concurso, né, da Caixa 2021 e também, né, sobre como concorrer nos concursos públicos como pessoa com deficiência. O meu laudo ele foi aceito, graças a Deus, né, o meu relatório médico foi caracterizado ali e eu vou trazer para vocês um entendimento do edital, né, e o que eu fiz também, aí que vai ser as dicas que eu vou dar para vocês. Então se inscreva no canal para você não ficar por dentro de tudo. Eu vou começar com o resultado, né, falando que a deficiência ela não foi definida. O que o edital fala sobre isso? O edital ele vai dizer aqui, ó, no item 5, eu tô com o computador aberto, tá, gente? Aí eu vou dar uma olhada assim para ler, porque, né, precisa de uma colinha. Então vocês não reparam não. Quais são os pareceres que a banca pode te dar? Que é deficiência caracterizada, que foi o meu, passou. É a deficiência que é caracterizada de acordo com a legislação vigente, conforme previsto no subitem 5.1.1. Depois ele vai falar que ele também pode dar o resultado de deficiência não definida, laudo médico em desacordo com os critérios especificados neste edital, onde eles colocam no subitem 5.1.2. E eles também informam que ali não foi possível, quando dá esse resultado, é que não foi possível a equipe multiprofissional emitir parecer, bem como identificar a deficiência que o candidato possui. E aí o candidato é eliminado. Depois ele também explica sobre a deficiência não caracterizada, que ele fala assim que é um laudo médico que não caracteriza a deficiência de acordo com a legislação vigente, né? E aí o candidato ele também é eliminado, como a gente viu aí muitas pessoas sendo eliminadas do concurso por causa disso. Então, falando sobre a deficiência não definida, vamos lá no 5.1.2 para a gente ver o que é isso. Aqui ele vai falar o seguinte: para se inscrever neste concurso público, exclusivo às pessoas com deficiência, o candidato deverá enviar o relatório médico emitido nos últimos 36 meses contados da data de publicação deste edital. Gente, eu vou lendo rapidinho assim algumas coisas que eu achar que não é relevante, eu vou cortar, mas vocês podem ler e devem ler isso aqui na íntegra. 36 meses contados da data da publicação deste edital, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente à classificação internacional de doenças, CID, e se houver e com a autorização do candidato, bem como a provável causa da deficiência. Ok, depois no B, enviar laudo caracterizador emitido nos últimos 36 meses contados da data da publicação deste edital por profissional de saúde de nível superior com conhecimento na área da deficiência declarada, sendo médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo com expressa referente ao código correspondente à classificação internacional de doenças, o CID novamente. Se houver e com autorização do candidato, bem como a provável causa da deficiência se conhecida. Eu acho que aqui já dá para encerrar essa leitura para a gente falar sobre isso. O que ele quis dizer ali? A primeira coisa, quando ele fala sobre o relatório médico, né? Ele fala que esse relatório ele precisa ter o CID. Você precisa enviar, né, o relatório médico com o CID, o médico precisa colocar da doença. Eu não sabia disso, mas os sintomas que você tem, né, e sequelas, que elas também têm um CID, um código, não sei se chama CID, eu acho que não, é outro nome, mas ele também é um indicador, né, do que você tem. Ele é um código de identificação de sequelas e sintomas que você sente, que você tem, que acontece com você. E que também é necessário porque ele corrobora para o entendimento da sua limitação, seja física, sensorial, mental, por isso que ele especifica ali. Quando ele fala do laudo caracterizador, e aí ele especifica também o médico, é porque cada instituição, ela pode ser que considerem alguns profissionais como eles simplesmente não consideram.
Não sei porquê, tá? Não me perguntem, mas a Sesgran-Rio, ela já coloca aqui o que ela aceita e o que ela não aceita. Por isso que é muito importante vocês estarem por dentro do edital. Precisa ler o edital para você poder entregar a documentação corretamente e não desperdiçar tempo de estudo, de deslocamento para fazer prova, tudo que a gente coloca em jogo ali para fazer a prova, conseguir um bom resultado e chegar na hora da documentação, ter a documentação reprovada, né? Isso aí não é legal. E se isso aconteceu com você, eu fico muito triste, mas depois desse vídeo isso não vai acontecer mais, eu espero. Vamos lá. Então, faltou alguma dessas informações. Às vezes o médico colocou ali o CID da doença, mas não colocou em que grau ou nível aquilo te limita. Então, a banca não consegue identificar, ela não consegue se situar se você é uma pessoa realmente dentro dos parâmetros que elas estão observando. E relembrando que no edital vem escrito quais são as leis, os decretos que a banca ela vai usar como parâmetro para saber se você se enquadra ou não. Hoje a gente tem uma das leis mais recentes, que é a 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então você também precisa ler isso para você entender se você se enquadra, aonde pode ter alguma brecha e como você se prevenir, né, colocando informações no seu laudo ou pedindo o médico para colocar no seu relatório médico, para você não perder essas oportunidades nos concursos públicos. Então, quem teve o seu relatório médico, seu laudo dado como deficiência não definida, é porque faltou alguma informação no documento que você enviou. Agora, vamos lá sobre a deficiência não caracterizada, que é diferente. Como eu li aqui embaixo, né, a Sesgran-Rio, ela colocou pra gente que a equipe multiprofissional, ela daria, né, a deficiência não caracterizada sendo um laudo médico que não caracteriza a deficiência de acordo com a legislação vigente, que entra dentro do que eu falei para vocês, a observação das leis. Então vamos lá, uma das leis que a Sesgran-Rio colocou aqui no edital, que ela levaria como parâmetro, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aqui no artigo 2 dessa lei, eu vou deixar o link dessa lei aqui embaixo, vocês acham com facilidade, eu vou deixar o link aqui para depois do vídeo vocês clicarem lá e já ir direto para a página, dar uma lida, porque é muito importante que vocês tenham ciência disso. Lá no artigo 2 vai falar assim, ó, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E aí a gente tem aqui, se não me engano, isso aqui chama inciso, primeiro, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial. Algumas bancas já realizam assim, outras não. Depois eu vou falar mais sobre isso, mas aqui nesse vídeo não cabe. Realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. E considerará, aí a gente tem, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. 2, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. 3, a limitação no desempenho de atividades. E 4, a restrição de participação. Então aqui você já entende mais ou menos quais são os parâmetros, né? Ela vai considerar uma pessoa com deficiência aquela que ela não consegue participar de forma plena e efetiva em igualdade de condições com uma pessoa que não tem deficiência nenhuma. Então, se você já tem essas diferenças, fica mais fácil. Tem pessoas que, como às vezes a deficiência é física, isso ficou mais aparente, mas tem outras pessoas que não é assim tão aparente. Então você vai precisar dar uma pesquisada a mais para entender isso. Então, quando o edital ele vai falar que o laudo médico ele não caracteriza a deficiência de acordo com a legislação vigente, é porque ficou alguma ponta solta ou a banca não conseguiu entender se realmente o que você tem, ele impede você de participar de forma plena e efetiva. Por exemplo, né, vou dar aqui um caso rápido para vocês. Teve um rapaz que mandou um comentário falando assim que ele tem esclerose múltipla, que é uma doença, né, degenerativa, e que o laudo dele deu deficiência não caracterizada. Por quê? Porque a esclerose múltipla vai ter estágios. E a partir disso é que você consegue, quando você especifica o grau, é que você consegue
provar ou falar para a pessoa que está ali diante de um relatório médico, de um papel, se você é incapaz de ter uma participação efetiva e plena em igualdade de condições com outras pessoas, porque em cada estágio dessa doença, assim como outras, você vai ter uma limitação, você pode ter uma limitação cada vez maior ou não. Eu vou dar um exemplo meu, a minha situação. Eu fui diagnosticada com uma doença neurológica, né? E tudo indica que há algum tempo eu tive um AVC. Ele não foi muito forte, né? Mas eu tive e isso causou algumas sequelas, né? E eu tenho também alguns sintomas por causa dessa doença. E aí o médico, no meu relatório, eu vou colocar aqui para vocês como que ele descreveu isso no relatório médico. Ele colocou o CID dos sintomas, né, o CID da sequela e também da doença que originou isso, né? E todos esses indicadores, né, tudo isso mostrava o nível, o grau, por que isso aconteceu, entendeu? E tudo isso está de acordo com a lei, né, com as leis de amparo às pessoas com deficiência física. Eu nem sabia disso, porque não é uma deficiência, né, que ela é... Como que eu posso dizer? A gente tem os graus ali, né? Leve, moderado, agudo. A minha é de leve a moderado. Então, eu até demorei para ter esse entendimento e poder usufruir desses benefícios. Então, para o seu laudo ele ser, né, entendido como a sua deficiência realmente está caracterizada, ele entende o que você tem, como que isso te limita no dia a dia, o que causa, o que você pode fazer ou não, porque ele vai bater isso com as suas atribuições também, olhe bem. E às vezes pode ser que aquilo bateu, tá? Com o que você, com a lei, tá tudo escrito direitinho, só que não bateu com as atribuições do trabalho que você vai exercer, ou seja, as tarefas que você vai fazer. Isso também é passível de desclassificação. Por exemplo, eu tenho entendimento hoje que é muito difícil que eu passe num concurso da PF ou da PRF, né? Eu tinha até interesse de fazer concurso assim. Eu já fui atleta, eu tocava instrumento, essa limitação que aconteceu comigo me impede de exercer isso, né, da maneira que eu gostaria. Aí eu fui pegar o edital da PF para poder ver, até por causa de agente administrativo. E quando eu vi ali, até conseguiria fazer as atribuições, né? Mas no TAF provavelmente eu teria dificuldade. E nos exames médicos, eles colocam no edital quais são as doenças que te eliminam. E doenças neurológicas, eles colocam lá, especificam, eu seria vetada. Então você precisa conhecer as atribuições do cargo para você não tomar um susto, não ser reprovado, né? Na verdade, é você perder todo um esforço que você colocou. Então, é importante que vocês vejam se isso tudo vai bater, até mesmo porque a própria banca, ela faz essa ela mostra para você o que ela vai considerar e o que vai ser mais importante na hora que ela receber o seu relatório médico ali. Por exemplo, aqui no nosso edital da Caixa, no item 5.1.7.2, está escrito o seguinte: a equipe multiprofissional emitirá parecer observando as informações prestadas pelo candidato no auto da inscrição e seu respectivo laudo sobre a deficiência. B. A natureza das atribuições e exigências para desempenho das funções descritas no subitem 2.5 deste edital. C. A viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas. D. A possibilidade de utilização pelo candidato de equipamentos ou outros meios que habitualmente, né, utilize. A descrição da condição e o código CID apresentadas. Então, isso era o que a equipe ia observar, tá, da documentação. Vocês podem ver que ali, depois do reconhecimento das informações que vocês deram, ela leva em consideração se você vai conseguir executar as tarefas. Então, vocês precisam ter atenção nisso sempre que vocês forem participar de um novo concurso público, ok? Então, vamos às dicas para você conseguir um laudo, né, caracterizador e conseguir com que ele seja elaborado da maneira mais correta possível. Pesquise sobre o que você tem. Às vezes não é muito legal, às vezes a gente fica meio assim, mas eu falo no meu caso, né, eu não nasci deficiente, isso aconteceu depois de um tempo e foi um baque para mim. Eu não sei como é que é para você, mas pesquise sobre o que você tem, entenda realmente qual que é essa situação de saúde, né, o seu grau ali de limitação,
questione o seu médico, né? Os médicos conversam entre si ali com essa linguagem, né, de códigos ali das questões médicas. Então, procure saber, entender melhor, sabe? Se for necessário, se você não fez isso ainda, procure o assistente social da unidade hospitalar que você faz tratamento ou acompanhamento. Eles são excelentes para explicar as coisas pra gente. Outra coisa, consulte a lei, sabe? Pega a lei 13.146 e lê aquilo ali de cabo a rabo. Você precisa saber aquilo ali de cor e salteado, porque são os seus direitos, né? Você entender quais são os seus direitos, seus deveres. É imprescindível que, se você quer fazer concurso público, você saiba aquilo, e não só por isso, pelos seus direitos do dia a dia. Outra coisa, procure elaborar, né, os documentos necessários, né, os seus laudos da maneira mais correta, né, e próximo ali do linguajar das legislações vigentes, para que você não tenha problemas, né? Faça isso junto com a equipe médica, tá? Não tô mandando vocês comprar laudo, não, misericórdia, tá? Longe disso, vão fazer as coisas direito. Procure fazer isso com a equipe médica, né? Procure informações no YouTube, aonde você puder, informações seguras. Inclusive, eu aproveito para pedir para você se inscrever aqui, né? Porque nesse canal eu vou ajudar vocês com isso. Inclusive, se vocês estão gostando desse vídeo, deixem aí nos comentários, né? Se vocês querem um novo vídeo mais prático, né? Onde eu trago o laudo que eu usei, né? Realmente, para vocês poderem também utilizar esse documento se for o caso, se for cabível a sua situação, que aí eu vou fazer um vídeo 2, passando a forma prática dessas dicas e de tudo que eu falei nesse vídeo, tá? Coloca aí nos comentários. Laudo para concurso público, que eu trago um vídeo 2, fazendo esse passo a passo e também disponibilizando aí o arquivo desse laudo caracterizador, ok? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, tá? É muito importante para mim, vai me ajudar demais. Estou começando com essas informações da Caixa, onde eu fui aprovada, meu laudo foi aceito, para poder ajudar outras pessoas a entender. Eu também vou continuar estudando, então trazendo mais informações para vocês. Se inscreva no canal. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.